O ano de 2025 ainda está a alguns meses de acabar, mas a ciência, em suas várias frentes, já trouxe descobertas impressionantes, algumas até revolucionárias, que podem reescrever a vida como conhecemos em um futuro cada vez mais próximo. A vida em outros planetas? A inteligência artificial se tornará uma ameaça? Os carros autônomos, que nos pouparão do trabalho de dirigir, finalmente ganharão as ruas das grandes cidades? Vamos à lista das 25 maiores, curiosas ou inovadoras descobertas científicas deste ano até agora. Este ano trouxe muitas descobertas importantes para a astronomia, graças ao James Webb, que vem percorrendo minuciosamente o espaço sideral. Uma dessas descobertas pode vir a ser a mais importante da história, apesar da timidez dos cientistas em assumir o otimismo: a possibilidade de haver vida alienígena fora da Terra. Mas não vamos pensar em criaturas grandes e complexas, com alta tecnologia, como sonham há tempos as ficções científicas. Se houver vida, deve ser algo menor. Foram detectados biomarcadores na atmosfera de um exoplaneta nomeado K2-18b. Os gases detectados são o dimetilsulfeno, DMS, e o disulfeto de dimetila, DMDS, que na Terra são gerados por micróbios, principalmente nos oceanos. Ou seja, pode haver vida microbiana por lá. Por enquanto, os cientistas tratam o assunto com ceticismo, mas que isso é empolgante, é. Também houve a revelação de que Saturno, o sexto planeta do Sistema Solar, tem mais luas do que se imaginava antes. Na verdade, muito mais. 128 novas luas foram mapeadas em volta do planeta anelado, contando com as que já conhecíamos. Saturno agora conta com 247 corpos celestes em sua órbita, sendo o campeão local absoluto nesse quesito. Detalhe: há menos de 2 anos ele tinha perdido a posição para Júpiter, mas desta vez o gigante comeu poeira. Astrônomos também identificaram 3 novos planetas rochosos, o que sempre deixa no ar a possibilidade de ter condições para a vida. Os corpos orbitam a estrela de Barnard, a mais próxima de nosso Sol entre as estrelas solitárias. Está a 5,96 anos-luz de distância. Para haver chance de uma forma de vida existir ali, os cientistas começaram a pesquisar se algum desses planetas descobertos está no que se chama zona habitável, nem longe demais de sua estrela para não congelar, nem tão perto para não superaquecer e impossibilitar uma atmosfera habitável. Quem também ganhou mais uma lua foi Urano, o último planeta do nosso sistema solar. O 14º satélite natural é o primeiro encontrado na área em 40 anos. É mais uma lua interna com núcleo metálico e que garante a existência de um polo magnético. Urano tem várias delas em volta dele. Com a revelação da S2025-U1, nome provisório da nova lua, Urano tem agora oficialmente 29 luas, todas batizadas com o nome de personagens importantes da obra do dramaturgo inglês William Shakespeare. Ainda não nomearam o caçula orbital, mas podemos esperar algo literário também. Marte também trouxe novidades. O próximo destino da humanidade e foco da atual corrida espacial, o planeta vermelho, esconderia, de acordo com dados do módulo InSight da NASA, água líquida suficiente para formar oceanos. Esse grande mar estaria preso entre 11 e 20 quilômetros abaixo do solo marciano. No passado remoto, Marte teve rios e lagos, até onde sabemos, mas a água evaporou, possivelmente pela perda de uma primitiva atmosfera. Outro elemento que possibilitou o surgimento da vida na Terra, o oxigênio, foi encontrado por astrônomos na distante galáxia conhecida pela ciência, a JADES GS-Z14Z, que fica a incríveis 13,4 bilhões de anos-luz da Terra. Essa distância é importante porque, de acordo com as teorias mais aceitas na comunidade internacional, o Big Bang
O início do universo teria acontecido há 13,8 bilhões de anos. Ou seja, a luz que enxergamos dessa galáxia saiu pouco depois do Big Bang acontecer. E a presença de oxigênio nesse planeta pode ensinar mais sobre a dinâmica desse grande acontecimento. Surpreendente também foi a descoberta de oxigênio e elementos como metais pesados na galáxia. E essa descoberta, claro, foi do grande telescópio espacial James Webb. Além da astronomia, este ano de 2025 tem sido de muitas conquistas no campo da medicina. Uma dessas notícias é o avanço no tratamento da doença de Parkinson, ao conseguirem a primeira imagem de duas proteínas, PINK1, que se ligam à membrana de mitocôndrias celulares. Essa proteína é conhecida há 20 anos e se sabe que é crucial para o avanço da doença, mas nunca haviam conseguido registrá-la em ação. Essa proteína ajuda a proteger as mitocôndrias no cérebro, mas algumas pessoas têm uma falha no sistema imunológico que faz com que essa proteína seja vista como uma invasora. Também descobriram, no artigo publicado este ano, que homens são mais propensos ao Parkinson do que as mulheres, por causa da presença grande de linfócitos T. Com o Parkinson, a quantidade de células T aumenta em até 6 vezes. Outro avanço promissor na área foi a revelação a partir da publicação de um artigo na revista Nature Immunology sobre um novo tratamento inovador para diversos tipos de câncer, como de próstata, pulmão, mama e até leucemia. O estudo foi realizado por pesquisadores da Universidade de Cardiff, no país de Gales, e envolve os mencionados linfócitos T, ativo no sistema imunológico, como já vimos. Essas células têm a capacidade de atacar as células tumorais. A grande sacada foi que os cientistas conseguiram reprogramar esses linfócitos para, ao destruir células cancerígenas, preservarem as saudáveis. Para ensinar os linfócitos sobre o que fazer, a ciência aprendeu a lidar com uma molécula chamada MR1, presente em todas as células do corpo. Incrível descoberta. Cada vez mais presente na sociedade, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH no Brasil, traz uma notícia não muito boa, mas importante para os que acham que há uma epidemia de diagnósticos de neurodivergências no mundo. Um estudo conduzido por instituições de pesquisa norte-americanas descobriu que a condição pode reduzir a expectativa de vida de 5 anos e meio a até 9 anos para homens diagnosticados e de 6 a 11 anos a menos na expectativa de vida das mulheres. Os pesquisadores apontaram que isso ressalta ainda mais a importância de diagnosticar e tratar o transtorno o mais cedo possível. A Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, anunciou que tenta aplicar a tecnologia de decodificação cerebral, já conhecida desde 2023, no universo de possibilidades infinitas da inteligência artificial. A ideia é que as IAs, em um futuro bem próximo, consigam ler os pensamentos dos seres humanos. De acordo com a revista eletrônica Wired, referência em jornalismo sobre tecnologia, o sistema já faz com que uma IA consiga traduzir pensamentos em texto somente analisando exames de ressonância magnética de uma pessoa. No futuro, as IAs podem atender demandas ou prestar ajuda rapidamente aos seres humanos. Mas o perigo de uma sociedade hipervigiada por máquinas, como nos filmes, também não está tão distante assim, apontam os críticos. Genial, mas assustador, não é mesmo? Aliás, também este ano foi divulgada pela gigante Microsoft a criação de um sistema que acerta mais diagnósticos do que os médicos, ao menos em estudos de laboratório. O A-Diagnose Orchestrator tem feito até 85% de corretos diagnósticos complexos, e o avanço já está sendo usado em clínicas em Londres e Tóquio. Isso promete ser comum na medicina em pouco tempo, ou assim esperamos. 2025 também foi um ano em que as IAs embaralharam os limites do que é mentira e do que é verdade, com a chegada de vídeos cada vez mais realistas, como esses memes que vemos nas redes sociais.
Com ferramentas como Veo e Lyria, desenvolvidas pelas empresas DeepMind e Google, já se consegue gerar vídeos e músicas de alta qualidade utilizando apenas texto como guia da produção. As criações são tão bem feitas em alguns casos que a tecnologia já preocupa políticos, juízes e jornalistas pelo mundo, já que qualquer um pode produzir eventos e fatos que não são reais com qualquer pessoa, tornando a divulgação de fake news uma praga ainda maior. E as desse tipo são usadas até em novos crimes, como o chamado Deep Nude, montagem de nudez e cenas sexuais falsas usando rostos reais, o que gera casos de abuso pessoal e psicológico. Preocupante, não é mesmo? Mas nem tudo é ruim. Outra grande empresa dos Estados Unidos, por sua vez, anunciou um caso positivo que mudará tudo o que conhecemos sobre computadores. A IBM revelou este ano que está construindo o mais rápido e potente computador quântico do mundo, em larga escala, o que pode fazer que a computação quântica, ainda restrita a poucos, possa ganhar espaço e chegar até a usuários comuns. O IBM Quantum Starling está previsto para 2029 e será construído em Nova York, com capacidade de realizar 20 mil vezes mais operações do que os computadores quânticos atuais, que já são absurdamente mais velozes do que o que se usa em nossas casas. Tolerante a falhas, como descreve a empresa, o computador terá centenas ou milhares de qubits lógicos, podendo executar centenas, milhões ou bilhões de operações simultâneas, acelerando o tempo para a solução de problemas extremamente complexos, como desenvolvimento de medicamentos, processos químicos e otimização de processos em geral. O próximo passo será o modelo Blue, também já anunciado. Ele executará 1 bilhão de operações quânticas em 2.000 qubits lógicos. Para se ter uma ideia, já há chips que conseguem resolver em 5 minutos, o que a humanidade levaria 10 septilhões de anos. Com descobertas desse tipo, a Organização das Nações Unidas declarou 2025 o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quântica. Também houve, nestes primeiros 9 meses do ano, avanços significativos na automação veicular, o que a indústria automobilística chama de nível 5, com a Mercedes e a Tesla na dianteira desses projetos. Esta última, do polêmico bilionário Elon Musk, visa o lançamento do Robotaxi. O passageiro vai escolher seu destino em aplicativos de celular, pagará a corrida e o carro chegará sozinho para levar a pessoa até o local desejado. De acordo com Musk, isso vai estar disponível já em 2027. Veremos até onde isso vai dar. A arqueologia e a paleontologia também trouxeram resultados neste ano. Arqueólogos australianos, por exemplo, encontraram moléculas em rochas antigas com pistas químicas que datam de até 1,6 bilhão de anos atrás, o que pode reescrever tudo o que sabemos sobre a origem e evolução da vida na Terra. A descoberta de que células multicelulares chamadas de eucariotos estavam presentes já nessa época pode comprovar que a vida em nosso planeta teria se tornado mais complexa mais cedo do que a ciência pensava. Já no Reino Unido, pesquisadores descobriram a maior trilha fóssil de dinossauros já encontrada até hoje, consistindo em 200 enormes pegadas feitas durante o período Jurássico Médio, que ocorreu entre 174,1 e 163,5 milhões de anos atrás. Esse rastro de répteis gigantes que dominaram a Terra por milhões de anos deve ajudar os arqueólogos e paleontólogos a conhecer mais sobre o comportamento e a vida nessa época tão remota. Falando em arqueologia, estudiosos comunicaram à comunidade científica a teoria de que nossos ancestrais, no início da espécie Homo sapiens, possivelmente já tentavam se proteger do sol ou, ao menos, das queimaduras, mesmo sem saber os perigos que existem nos raios de nossa estrela. Eles usavam pigmentos naturais como o ocre e talvez até roupas rudimentares feitas com agulhas de ossos, como forma de sobrevivência em um período selvagem e difícil em que nossa espécie
ainda competia por território e alimentos com os outros hominídeos, como o homem de Neandertal. A descoberta se deu nas cavernas de Lachchamps, e o comportamento teria começado há 40 mil anos, período em que a Terra sofreu uma inversão do campo magnético e ficou mais exposta à radiação solar. Sabe-se que os neandertais não tinham tal prática, e isso pode, de acordo com o estudo, ter contribuído para a extinção dessa espécie. Já os chineses anunciaram a descoberta de um fóssil de uma espécie de escorpião até hoje desconhecida. A nova espécie foi batizada de Gerholia longsheng, em referência ao sítio paleontológico onde foi encontrado, e o fóssil foi datado em 125 milhões de anos. Ele foi, assim, o primeiro escorpião da era Mesozoica. O tamanho da espécie não espanta quem morre de medo desses aracnídeos pré-históricos, pois o Gerholia longsheng media apenas 10 centímetros, mais ou menos o normal de algumas espécies atuais. O que realmente foi significativo é que encontrar fósseis preservados desses animais é algo raro. Também neste ano, a China surpreendeu a todos com o anúncio de lentes de contato com tecnologia infravermelha, permitindo que qualquer pessoa consiga enxergar no escuro e até mesmo com os olhos fechados. A aplicação inicial será nas forças militares do país e também poderá ser usada em equipamentos de resgate. Em pouco tempo, claro, chegará ao mundo todo e enxergar no escuro poderá ser um hábito tão comum quanto acender as luzes. Há também novidades sobre o mercado dos carros elétricos, pois um estudo da Universidade de Birmingham mostrou que os veículos elétricos têm uma vida útil média de 18,4 anos. Isso pode parecer pouco, mas a realidade é que a durabilidade dos veículos movidos a diesel e gasolina é de apenas 16,8. Você sabia disso? Ou seja, os silenciosos carrinhos elétricos são mais duráveis, por incrível que pareça. O difícil é explicar como ainda rodam Fuscas e Kombis pelas ruas das cidades, que superam bastante essa expectativa. E o Brasil também teve sua contribuição para o avanço da ciência neste ano. Um estudo brasileiro obteve resultados promissores no uso de micro-organismos para degradar plásticos, o que ajudaria a limpar mares, rios e até o solo, com um impacto profundo no meio ambiente. A pesquisa foi publicada no periódico Science of the Total Environment e reuniu diversas universidades públicas do país. O organismo usado é uma linhagem de Pseudomonas sp, chamada de BR4, que, além de decompor plástico, como os das garrafas PET, por exemplo, produz polihidroxibutirato, o bioplástico, que desaparece mais rapidamente na natureza. Durante o projeto, esse tipo de bactéria mostrou uma enorme fome. Em um período de 30 dias, a Pseudomonas comeu o equivalente a 10% de uma embalagem que, em condições normais, o meio ambiente levaria mais de 400 anos para fazer sumir. No futuro próximo, a descoberta pode não só limpar áreas degradadas, como fazer com que a indústria já produza produtos em bioplástico, resolvendo vários problemas. Agora, nossa última descoberta, dentre tantas que vimos aqui, uma expedição a bordo do submersível Pisces 4 ajudou a encontrar novas 800 espécies de animais marinhos em uma região profunda do oceano, próxima à região das Ilhas Sandwich do Sul, com trincheiras e fontes hidrotermais. A região já era catalogada pelos cientistas como um excelente local para se descobrir novas espécies. Um novo tipo de tubarão, o tubarão-guitarra, e um caracol extremamente venenoso estão entre as criaturas bizarras encontradas pelos exploradores. De acordo com a ciência, somente entre 10% e 30% de todas as espécies que vivem nos mares já foram catalogadas, mostrando que a Terra ainda é um lugar misterioso e que o ser humano deveria olhar mais para a sua própria casa, ao menos tanto quanto levanta os olhos para os cosmos. Todas essas descobertas que vimos aqui neste vídeo deixam claro uma coisa: não há fim para as descobertas que a ciência pode proporcionar.
Se somente neste ano já vimos tantas coisas novas e tantos novos desenvolvimentos científicos, o que será que descobriremos nos próximos anos?